Só da igreja com paz do Senhor, amém? Amém. Vamos apresentar uma peça, uma pequena encenação que chama-se Mudança de Vida. Hoje em dia, não é fácil para nós, mais velhos, né? Ter a vida já bem certinha no altar. Para os jovens, então, eu creio que é muito mais difícil. Hoje em dia, eles têm muita informação, têm muito acesso, tem muita moda, tem muita coisa, e eu vejo a dificuldade deles, né? E eu creio que com a nossa ajuda, com a ajuda de Deus, com a ajuda do nosso pastor, dos líderes, eu creio que eles conseguem chegar lá. O pastor disse, né? Aperta um pouquinho que eles chegam. Eu estou até comentando ali com a Mônica. Eu disse, Mônica, é igual cana. A nossa terra é igual cana. A gente aperta a caninha, ela sai, olha, sai um suquinho tão bom, né? Um caldinho tão bom. Doce, não precisa de nada. Portanto, é assim, eu acho que vale a pena o esforço, vale a pena o sacrifício, né? E com Deus na frente, tudo dá. Amém. Keila, presidente dos adolescentes, respeitada e admirada por toda a igreja pela sua vida consagrada e santificada a Deus, mas se esconde dentro dela uma mulher preconceituosa e todo o seu defeito vai ser revelado. Amanda e Natália. Amanda é conhecida pelo seu carisma e educação, mas atrás da sua doce personalidade se esconde uma moça agressiva. Ela não tem experiência com Cristo, mas finge ter. Natália vive na sombra da irmã, dominada pelo sentimento de inveja. Isabela teve um encontro com Cristo e se tornou uma ex-drogada, deixando o vício. É o orgulho da igreja e serve como exemplo para muitos da sua transformação de vida, mas ela vai se entregar mostrando ser fraca. Kessler foi curada de uma doença terminal. Todos gostam do seu jeito amigável de ser, mas ela tem uma vida vazia, sem oração, não lê a Bíblia e não se santifica, e todo mundo vai notar. Laís, líder do grupo de oração, estudada, inteligente e muito bonita. Mas ela só pensa em coisa material e se acha superior a todos. Ela usa sua beleza para conquistar a admiração de muitos. Gente, a Keila não mora, ela esconde. Eu demorei 3 horas para chegar na casa dela, subi ladeira e ainda sujei meu tênis. Você acha normal? Keila, eu tive que pegar a ideia e voltar para casa. Vocês escondem demais, mas chegaram, não chegaram? Vamos fazer uma oração para começar a reunião. Amém? Senhor, meu Deus, obrigado por estarmos aqui, ó Pai, nessa tarde. Venha abençoar, Pai querido, nossa reunião, que possa ser uma bênção. Em nome de Jesus. Amém. Olha, tenho uma proposta para fazer para vocês. Nós temos que criar um jornal para o grupo de jovens. Keila, a Isabela já deu uma ideia. Legal? Ela, na última reunião, disse que a gente, no jornal, poderia colocar um rádio, e a gente ligava o rádio no jornal e saia ouvindo música e lendo o jornal ao mesmo tempo. Mas só que não tem rádio, não. Eu disse que nós podíamos colocar a letra de uma música. Não faz mal, a gente fica aqui até a chuva passar, não se preocupe não. Valéria, ela não conhece Jesus, mas ela também não acredita numa vida cristã. E tem como prova a vida imunda das jovens. Ela sabe de todos os erros e ela vai contar. Keila, está chovendo muito lá fora. Será que posso ficar aqui até a chuva passar? Claro que pode, está tudo molhado. Calma aí que eu vou lhe buscar uma toalha. Olha, essa é a Valéria, amiga do meu irmão. Vamos conhecer, essas são minhas irmãs em Cristo. Toma, aqui está. Olha, vamos continuar a nossa reunião, que nós temos muitas coisas para falar. Não, gente. Vamos fazer uma coisa diferente. Exatamente. Eu vou ser diferente. Exatamente. Olha, fazem o que vocês quiserem, eu não vou falar mais nada. Fica à vontade. Já sei. Mas como é que é isso? Simples. Ficamos todas sentadas com a bola nas mãos. A pessoa que está com a bola lança para outra e faz uma pergunta. E a pessoa que recebe a bola responde a mesma pergunta, mas só com a verdade. E assim se dá. Não, gente. Eu achei isso muito infantil. Ou na verdade esperar a chuva passar? Não, gente. Assim, ó. A gente vai fazer perguntas, vamos ficar mais íntimos e vamos nos conhecer melhor. Gente, vamos lá. Bem legal. Vai, vamos lá. Vamos, gente. Olha, gente, olhando por esse lado é bastante positivo. Então faz assim, eu vou buscar uma bola, tá bem? Pra gente... Não, deixa que eu vou. Vamos sentar aqui, ó. Ô, Valéria, vem brincar com a gente. Estou muito bem aqui. Será que seu irmão vai demorar? Então fica assim, gente. Vale qualquer tema sobre qualquer pergunta. Tá? Ok. Todos sabemos que não é nada fácil ser uma líder. Então, como
você lida com isso? Ai, olha, eu estou sempre consagrando a minha vida. Eu fico um dia sem fazer jejum, oro todos os dias. Ai, sinceramente, eu sou uma líder perfeita. Eu tenho essa percepção. Isabela, você antes vivia no mundo sujo das drogas, fazia tudo aquilo que era mal, e hoje você é uma bênção na presença do Senhor. De tudo isso que aconteceu na sua vida, o que mais assim te marcou? Olha, eu acho que eu posso falar mais da minha mudança, que no fundo foi a minha perspectiva de vida com Cristo. Sabe? Saber que eu tenho esperança de um futuro com Jesus, uma vida limpa. Eu acredito que o melhor está por mim em todos os aspectos da minha vida. Amém. Amanda, uma pergunta pra você. Olha, eu queria te dizer que, primeiramente, eu tenho uma admiração muito grande por você. Eu queria saber qual é a sua vida espiritual. Então, é assim. Eu leio a Bíblia todo dia durante 1 hora e depois eu olho a parte do dia e da noite. Gente, eu moro na mesma casa que eu nunca vi isso. Você desceu no mesmo quartinho, não sabe? Tá bem, sei. Essa é a pergunta agora pra você. Você foi curado do câncer, né? Como é que você se sentiu passando por essa experiência? Uma experiência muito pessoal e eu sempre me emociono quando eu falo sobre isso, entendeu? Porque foi durante uma oração, eu senti que realmente Jesus estava me curando, assim, foi muito incrível essa experiência. Ana Valéria, vem cá com a gente. De brincadeira. Muito mais que um gosto de crente. Nossa, desculpa, eu queria fazer assim por mal. É infantil, brincadeira, eu sei, mas é pra gente se conhecer melhor e só respondemos com a verdade. Claro, vocês não respondem a verdade. Vocês não respondem a verdade, não. Vocês já respondem o que convém. Epa, a gente é crente. A gente não pode mentir, não é verdade, gente? É verdade. Claro. E aí, Laís? Aquela paquera com meu irmão, quando é que vai rolar de novo? Laís! Ela é líder do grupo de oração. Ela não poderia namorar com o rapaz mundano e nunca entraria no grupo desse. Você tá maluca, menina? Igual, sei lá o que é isso. Ô Valéria, que nós somos cristãos e sendo assim, nós não ficamos com uma pessoa que não professa a mesma fé em Cristo Jesus. Mas... Ele fica com o meu irmão, fica quantas vezes ele quiser. Muito linda. A menina da oração gosta de meninos mundanos. Cala sua boca, o que você pensa que é? Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Você não faz o meu soberba que pensa que é melhor. Pelo menos eu não sou Mas o que vocês estão... O que é isso? O que você pensa que está fazendo? O comportamento de vocês é inaceitável, mas que horror! Nós temos Cristo em nosso viver e não devemos nos comportar dessa maneira. E você? Sempre é bonitinha e perfeitinha, não é? Na verdade, você só se acha melhor que todo mundo e tem mesmo superior a Deus. É verdade. Exatamente. Então, Que absurdo! Eu trato todos tão bem! Ai, você trata tão bem, não é aquilo? Nossa, que choque. Pois é, mas quando eu cheguei aqui na igreja, você me desprezou. Tudo bem, eu tava drogada, mas você tem razão. Mas só por isso me tratar igual cachorro? Não, Keila, claro que não. Se não fosse todos irmãos em Cristo, eu hoje estava lá fora, no mundo. Por isso foi graças a você que eu estou aqui. Mas olha, falando tudo isso, a verdade, eu quero te dizer que eu não tenho mágoa nenhuma. Antes, pelo contrário, eu te amo. Nossa, como eu te amo. Minha irmã em Cristo. Tá bom? querendo enganar quem, querida? Eu não acredito que você regenerou muito isso, que ama alguém em Cristo. Pra que você tá querendo enganar a polícia? Não tiver alguém nada que é você, que não sabe o que Jesus pode fazer na vida da pessoa, que transformar todos nós, inclusive a sua vida. Então me diga, transformou mesmo a sua vida? Transformado para É, você foi curada? E por que não fala lá fora que você é curada e ninguém sabe que você é crente? ao menos eu quero caminho sobre as jovens com certas pessoas. É aí. Pera. Todo mundo tem os seus erros, eu tenho os meus, eu não vou negar. Mas não me ame como se fosse a pior das pecadoras. Pelo menos não foi a mim que ninguém me viu comportamento dentro da igreja, tá bom, minha querida? Dentro da igreja é fácil, cristão. Eu quero ver você dar. Mas eu fico até orar. Eu quero ver. Calma, gente, olha, já percebemos que todos nós estamos dando um mau testemunho. Isso é simplesmente lamentável. Vocês vão todos para o inferno. Vocês vão todos para o inferno. Que bobeira. Vocês são todas falsas. Não, gente, eu admito que sou pecadora, mas não quero continuar nessa situação. A vida sentimental é muito complicada se não estiver totalmente na Laís, é verdade. Essa vida de ser crente é muito difícil. Eu acho que eu já não quero mais. Que isso, gente? Meninas, o que vocês estão fazendo? Nossa, eu tô tão decepcionada com vocês. Vocês não eram assim. Quer dizer, foi pra isso? Foi pra isso que Deus me tirou do mundo? Pra eu viver no meio desses? Ah, é, gente. Eu tenho buscado em Deus ele mudar minha maneira de ser. Sabe,
a Deus, falta mudança de vida, largar as coisas deste mundo. Olha, eu não vou ficar aqui pregando para vocês o que vocês já sabem. Se vocês realmente querem mudar de vida, vamos nos colocar aos pés do Senhor agora. Você não acha que você é muito pecador para o seu Deus ouvir, não? Meu Deus. Valéria, olha, eu sei que vocês têm todos os motivos para ter péssimas impressões a nosso respeito. Eu reconheço que nós erramos, nós somos pecadores, não é? Nós somos falhos, somos humanos, é verdade, mas olha, é por isso que nós também reconhecemos a nossa dependência em Cristo, Valéria. Escuta, Jesus, ele tem poder para mudar, para transformar qualquer viver. Nós somos todos comprados pelo seu valoroso sangue. Cala a boca, meu, eu quero ouvir isso, não acredito. Valéria, quem você presenciou aqui não deve servir de exemplo para nada. O único exemplo é Jesus Cristo, porque nós somos muito falhos. Na verdade é lindo tudo isso. Mas olha, eu queria acreditar, mas olha pra você. Sei que eu também sou muito envergonhada. Mas tudo que foi falado de Cristo aqui foi verdade. Ele te ama e quer te salvar. Para o Espírito vencer a carne é necessário alimentarmos mais o Espírito e fazer a vontade da carne. Quero entregar toda a minha vida nas mãos do Senhor para que cumpra o seu propósito. Eu realmente quero sentido para minha vida. Quantas vezes eu fico pensando, para que eu nasci? Por que Deus me colocou nesse mundo? Eu não faço nada. Eu fico pensando em tirar da minha própria vida. Valéria, Jesus quer restaurar as pessoas por inteiro. E não dá apenas uma varridinha na casa, você entendeu? É preciso nascer de novo, porque só Cristo te dá vida. E vida com abundância. Não podemos continuar assim. Ela é uma aqui dentro, mas o mundo ele precisa de nós. O mundo carece de ouvir o amor de Jesus. Vamos dar as nossas mãos. Olha, eu quero que todas vocês compreendam que hoje nós estamos mortas espiritualmente. Mas nós vamos começar a mudar isso a partir de agora. Porque nós queremos mudança. O Senhor vai mudar a nossa vida. Nós não teremos mais máscaras, mas viveremos para Cristo uma vida de santidade. Vamos orar ao Senhor neste momento. Senhor, perdoa as nossas falhas, Jesus. Oh, Pai querido, som do nosso coração. Reconhecendo que somos pecadoras, ó Pai, mas demos um passo, pois nós queremos mudança em nossas vidas. Não queremos continuar da mesma maneira que estamos, mas queremos ser transformadas pelo Teu Espírito Santo. Queremos que a Tua presença verdadeiramente habite em nós, ó Pai, e que nós possamos, ó Deus, carregar a Tua presença em nossos corações, dar um testemunho onde quer que nós estivermos, ó Pai. Mude a nossa vida, mude a nossa mente, o nosso coração. É o que eu te peço e te agradeço pela Tua infinita misericórdia. Em nome de Jesus. Amém.